e a própria gravação da aula fica disponível para vocês ali no Classroom, né, na barra atividades, para vocês reverem sempre que quiserem, tá? Tivemos algum probleminha técnico no início, não sei bem o que aconteceu, mas o Note estava com frio, né, e não queria ligar de jeito nenhum. Mas deu tudo certo. Então, gente, vamos relembrar o nosso calendário rapidamente. No dia 26, semana passada, a gente teve a aula 1 e 2, e vocês ficaram ali com aquele compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 lá no Moodle, né, valendo 1 ponto, que tem prazos, prazos estão no guia do aluno, conforme a gente demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico, inclusive esse guia do aluno, né, é um arquivo muito importante, vocês devem acompanhar sempre as datas por ali, para não perder os prazos, né. Hoje nós vamos ter a aula 3 e 4, e correspondente a essa semana vocês têm atividade avaliativa 2 para fazer, também lá no Moodle, né, cujo prazo está no guia do aluno. Semana que vem a gente vai ter a aula 5 e 6 e tem uma avaliativa 3 valendo 1 ponto, correspondente a essa semana 3, também lá no Moodle, conforme o prazo do guia do aluno. Semana 4, 16 do 6, aula 7 e 8, e vocês terão uma atividade avaliativa 4 também correspondente, valendo 1 ponto. Prazo está lá no guia do aluno, são 4 atividades avaliativas no Moodle, então, 1 ponto cada uma, tá? Todas têm prazo, cada uma tem o seu prazo específico, né? Você tem que seguir e fazer de acordo com os prazos que estão no guia do aluno, lá no Moodle, conforme a gente mostrou no nosso vídeo do contrato pedagógico na primeira aula, né? Para fechar os 10 pontos da N1, vocês têm o trabalho disciplinar, que vale 6 pontos, então, é 60% da nota da N1, né? Os 4 pontos mais os 6 do trabalho vai dar os 10 pontos da N1. E esse trabalho vocês vão fazer e entregar no Classroom, também conforme foi demonstrado no contrato pedagógico, até o dia 19 do 6 a entrega, tá? Qualquer dia, né, lá do primeiro dia até o dia 19 do 6, é a data de entrega do trabalho, tá? E no dia 23 do 6 haverá a prova final da N2, aí cai todo o conteúdo da disciplina, vale 10 pontos. A nossa média vai ser N1 mais N2 dividido por 2. Então, ficou com 10 na N1, 10 na N2, soma dá 20, divide por 2, dá 10, né? Pode acontecer de somadas as notas N1 e N2, e divide por 2 fica abaixo de 6. 6 é a média mínima, né, para aprovação. Se ficar a média abaixo de 6, aí tem que fazer substituição, né, para tentar alcançar a média, tá? A substituição acontece no dia 10 do 7, lá no Moodle também, certo? A substituição não tem código, né? É só clicar nela lá nesse dia, ela vai abrir para vocês fazerem as 10 questões. A prova é diferente, né? No dia 23 do 6, a gente não tem aula ao vivo, mas é postado no Classroom para vocês as instruções da prova e o código nesse dia 23 do 6. E aí vocês, antes da hora da aula, acessam o Class, leem as instruções e copiam o código. E aí no dia da prova, na hora da prova, né, às 9 horas, entram no Moodle, clicam na prova, inserindo o código, terão acesso às 10 questões da prova, tá? Então, só para relembrar rapidamente o nosso calendário, porque a gente tratou tudo isso com detalhes, né, nosso vídeo do contrato pedagógico. Então, quem não assistiu o contrato pedagógico, quem assistiu pela metade, quem não lembra de tudo, né, o vídeo está gravado e disponível ali no Classroom, tá? Então, gente, nosso conteúdo de hoje, aula 3 e aula 4. Aula 3 a gente vai tratar teoria das relações humanas, teoria da burocracia. Aula 4, teoria estruturalista, teoria comportamental. Essa é a sequência, tá, dos temas lá na apostila de vocês. Eu reagrupei aqui na nossa aula para ficar mais inteligível, né, a decorrência delas. Por quê? Primeiro a teoria das relações humanas, e da teoria das relações humanas decorre a teoria comportamental. Igualmente, né, na teoria da burocracia, decorre, depois da teoria da burocracia, surge a teoria estruturalista. Então, eu coloquei em ordem cronológica na nossa aula, tá? Mas na apostila seguem essa sequência que está aqui, aula 3 e aula 4, certo? Então, teoria das relações humanas.
A abordagem humanística, então, da TGA, ela tem início efetivamente com Elton Maia, porque naquelas abordagens iniciais que a gente viu na primeira aula, a teoria científica, né, e a teoria clássica, a científica com o Taylor e a clássica com o Fayol, nós tínhamos a teoria de máquina, a ênfase nas operações com o Taylor, com o Fayol, uma ênfase na estrutura. Não existia uma maior preocupação com o indivíduo, com o ser humano. Isso vai surgir inicialmente, né, uma fase inicial ainda, mas muito importante na teoria das relações humanas, com Elton Maia. Então, essa teoria ela tem uma ênfase nas pessoas enquanto parte das organizações. Tá? A ênfase é nas pessoas. Então, as duas primeiras, ênfase nas operações, ênfase na estrutura. Agora, tem um olhar sobre o indivíduo, aquele trabalhador que, então, atua nessas organizações. É um elemento ali presente que não estava sendo observado, não estava sendo estudado. Isso surge, então, com Elton Maia. Ele se preocupa em analisar dois aspectos, tá? E aí nós temos a fase 1 e a fase 2 do estudo dele. Primeira fase, que é a psicologia do trabalho, né? Se preocupava em analisar o trabalho em si e como o trabalhador podia se adaptar ao trabalho, certo? Então, o trabalho era o elemento principal e o indivíduo, né, deveria se adaptar a essa circunstância, a circunstância do trabalho. Não existia um pensamento de podemos adaptar a forma de fazer o trabalho em si, para gerar uma maior produtividade desse trabalhador. Não, era o trabalhador que se adaptava ao trabalho. Na segunda fase, nós temos a segunda fase da psicologia do trabalho, que é a adaptação do trabalho ao trabalhador. Então muda o enfoque, né? As variáveis são as mesmas, né? Trabalho e trabalhador, só que agora é visto da perspectiva do trabalhador. Então, o trabalhador é o elemento mais importante e o trabalho precisa ser adaptado para que atingisse os objetivos através da melhor produtividade, das melhores características do indivíduo. Então, são dois momentos distintos, né? E um decorre do outro, claro, né? Os dois são importantes. Na abordagem humanística, então, ela surge a partir de uma experiência, a chamada experiência de Hawthorne. Era um bairro na cidade de Chicago, na empresa Western Electric. Naquele contexto é que surge, né, essa experiência. Tá? Então, ela é um movimento que é contrário à teoria clássica, né, aquela teoria científica e clássica, né, Taylor e Fayol, que tinham aquela perspectiva do homem econômico. Vocês devem lembrar disso lá da primeira aula. Que o homem vale aquilo que ele produz, né? Então, é um homem econômico, a teoria de máquina. O homem faz parte de uma engrenagem. Tá? Na abordagem humanística, então, tem essa oposição. Ela é contrária a essa visão, né? Então, ela visa a organização a partir do ponto de vista das pessoas, tá? E a busca da eficiência dela agora é em busca do indivíduo e do grupo. Vocês devem lembrar que a eficiência lá, na teoria científica e clássica, né, uma buscava eficiência pelas operações e outra a eficiência pela inter-relação dos departamentos. Agora não, né, a eficiência é buscada através das pessoas e dos grupos de indivíduos. Tá? Além do Elton Maia, houveram outros seguidores, né, todos eles contemporâneos ao Elton Maia. Tá? Então, a teoria das relações humanas traz as seguintes características. Ela trata a organização como um grupo de pessoas. Então, claro, do indivíduo para o grupo, né? O indivíduo é importante e as relações dos indivíduos dentro dos grupos devem ser estudadas. Ela enfatiza as pessoas, então a ênfase dela é no desenvolvimento dos indivíduos, das pessoas, em busca da melhor eficiência, como nós vimos. É inspirada em sistemas de psicologia, então ela busca essa outra dimensão, né, dentro da área administrativa. Então não é só
fazer as coisas nas operações, como a teoria clássica, teoria científica, não é só organizar os espaços, né, e a estrutura organizacional da teoria clássica do Fayol, mas a gente tem um elemento humano aí que realiza essas operações, que organiza os departamentos, que atua nessas áreas. E esse indivíduo tem outras dimensões, né? A dimensão humana, e a psicologia busca estudo dessa dimensão humana. Todos os aspectos relacionados, né? A amizade, a afetividade, a comunicação, né? A interação entre os indivíduos, os grupos, como se comportam. Então, é inspirada em sistemas de psicologia, surge aí os chamados behavioristas, né? Estudiosos da psicologia do trabalho. A figura da delegação da autoridade, então muda a perspectiva do papel da liderança, do líder, né? Aquele que desempenha um papel de autoridade. É compartilhado esse papel, né? E delega partes das suas responsabilidades com o grupo, interage com o grupo, né, e busca essa participação mais ativa. Busca-se também a autonomia do empregado dentro da sua área de atuação, da sua atividade, né? Há mais confiança e abertura entre liderados e líder, né? Entre os níveis estratégico, operacional da empresa também, o que é uma característica já bem diferente, bem distinta, né, do que vinha acontecendo anteriormente. Claro, aí a ênfase nas relações entre as pessoas. Tá? E a dinâmica do grupo, as relações interpessoais são importantes. Tudo isso são características da teoria das relações humanas. Vejam que a visão já é outra, né? Bem diferente das duas primeiras, porque o enfoque é o indivíduo que tinha sido relegado, né, naquelas duas primeiras teorias. Por isso, a abordagem humanística, a teoria das relações humanas, ela tem essa crítica, né, fundamental aí às teorias anteriores, porque não haviam essas preocupações que agora são tratadas aqui. Então, em decorrência da teoria das relações humanas, muda o enfoque da visão que se tinha do homem, né? Antes era o homem econômico, teoria científica e clássica. Agora, nas relações humanas, surge a ideia do homem social. Tá? Então, o homem social é um indivíduo que faz parte de um grupo social, se relaciona, cria laços, se comunica dentro desse grupo, que pode, desta interação, influir, né, e ser influenciado a partir dessas inter-relações. Então, é um aspecto importante que a teoria das relações humanas, então, estuda. Entre os outros autores, além do Elton Mayo, a gente pode destacar dois muito importantes. Tá? Um é a Mary Parker Follett. Ela, nos estudos dela, ela demonstrou que a unidade da sociedade estava nos grupos sociais. Sim, o indivíduo é o elemento mais importante, é claro, mas os grupos sociais detêm mais poder e mais força porque são formados pela soma, então, dos diferentes caracteres, de diferentes habilidades, diferentes capacidades e potencialidades, que somadas, né, atingem, então, uma potência de força maior do que um indivíduo. Tá? Chester Barnard, né, esse é o sobrenome dele mesmo, não tem um erro de digitação, não. O nome dele sobrenome é Barnard mesmo. E para ele, a questão das organizações informais, né, foi um estudo importante que contribuiu para o desenvolvimento da teoria das relações humanas. Então, além daquela ideia da estrutura formal, né, então, temos lá departamentos, áreas, né, que foram estudados antes lá com o Fayol, existe uma estrutura informal, relações informais, né, comunicações informais entre os indivíduos, inclusive lideranças informais, indivíduos que não ocupam um cargo oficial, mas que têm uma força de liderança dentro dos grupos. Né? Isso foi parte do estudo do Chester Irving Barnard. Como a gente falou antes, a experiência de Hawthorne é que deu origem, então, à teoria das relações humanas. Ela foi realizada em 1927, um conselho de pesquisa, na fábrica da Western Electric. É uma fábrica de equipamentos, produtos, né, elétricos,
situada esse bairro, né, na cidade de Chicago, e tinha a finalidade de demonstrar alguns estudos ambientais, tá? Então era um estudo de iluminação, inicialmente. A ideia era, será que algumas alterações no ambiente provocam algum tipo de aspecto positivo, negativo na produtividade das pessoas? Essa era a ideia inicial. Tanto é que começa com essa questão da intensidade luminosa. Então, se tiver menos luminosidade no ambiente, as pessoas se tornam menos produtivas. Com mais luminosidade, a produtividade está ok. Então, era olhar essa influência no ambiente e no comportamento das pessoas. Eles acabaram descobrindo outras coisas, né? Outros elementos surgiram, né? Eles viram que, na verdade, dependia da relação existente entre as pessoas a maior ou menor produtividade. Elas se sentirem bem ou não naquele espaço, naquele ambiente, com aquele grupo. Elas se sentirem acolhidas ou não pelo líder, né? Um líder mais comunicativo, mais participativo, auxiliando o grupo, levava a uma maior produtividade. Uma liderança mais dura, mais rígida, recrudescia o grupo, e o grupo tinha menos produtividade. Então, nesses processos todos, eles acabaram notando, né, que existiam outras coisas importantes que alteravam o comportamento das pessoas. Então, não necessariamente era o objetivo desse estudo, né, chegar nessa decorrência das relações humanas, mas foi o que aconteceu. E é assim que funciona a ciência, né? Muitas vezes vai estudar uma coisa e se depara, né, com outros elementos que são relacionados àquela coisa inicialmente estudada, tá? Então, a experiência de Hawthorne trouxe conclusões muito para além daquela ideia inicial de estudo do ambiente e da luminosidade. Eles perceberam que o nível de produção é resultante da integração social. Por que isso? Independente de aumentar, diminuir luminosidade, alterações de ambiente, né, se o grupo tinha um bom nível de comunicação, uma boa relação com o líder, a produtividade era boa, independente da luminosidade. Um grupo que tinha um líder mais duro, mais rígido, né, ou o grupo tinha menos experiência, ou estava menos tempo juntos, tinha menos comunicação e interação, tinha um aspecto negativo ali para a produtividade. Notaram também a importância do comportamento social das pessoas. Existiam ali comportamentos sociais, conexões entre os indivíduos, né, de afetividade, amizade, companheirismo, participação, solidariedade, fraternidade, que faz parte das relações das pessoas. Isso alimenta, né, a capacidade desses indivíduos também. Eles verificaram elementos de recompensas e sanções sociais dentro dos grupos, ou seja, né, os grupos acabavam se autorregulando, né, em termos comportamental. O indivíduo que tinha um comportamento esperado pelo grupo, né, era recompensado com aceitação, né, esse indivíduo faz parte do grupo, ele é aceito no grupo. Aqueles que tivessem comportamentos distintos, diferentes daquilo a ser aceito pelo grupo, né, ou entendido como normal pelo grupo, recebiam sanções sociais, ou seja, né, era afastado, não tinha o mesmo nível de interação com o grupo, tá? Então, isso era relativo aos grupos informais, isso não está na política da empresa, né? Isso faz parte das relações humanas informais. Então, eles notaram essa questão dos grupos informais, a importância das relações entre os indivíduos, impactando todo o processo, a importância do conteúdo do cargo, aquilo que o indivíduo faz, né? A importância que o indivíduo dá à sua atividade, né? E a ênfase em aspectos emocionais, a gente tinha falado antes, né? Então é importante a questão da amizade, da afetividade, fraternidade, solidariedade, elementos que compõem as relações entre os indivíduos. E alimentar um ambiente salutar com esses processos, com essas possibilidades, né, traz, sim, uma maior capacidade de desenvolvimento das pessoas, se sentindo bem naquele lugar, naquele grupo, né, tendem a ter melhores resultados. Então, um indivíduo que vai se encontrar todos os dias, né,
com um grupo ao qual não se sente bem, o clima não é bacana, né, que ele vai lidar com situações emocionalmente difíceis, né? Obviamente, aquela produtividade daquele indivíduo ou do grupo como um todo vai ser reduzida, porque tem aspectos emocionais naturalmente acontecendo em qualquer grupamento humano. Não é só grupo de trabalho, né? Grupo de amigos, grupo familiar, grupo escolar, qualquer situação tem ali aspectos emocionais acontecendo entre os indivíduos, né? Isso tudo foi, então, conclusão da experiência de Hawthorne, da teoria das relações humanas, cujo autor principal, né, é o Elton Mayo, e iniciou aquele estudo da luminosidade e trouxe, né, todas essas conclusões. Foram muito importantes, né, porque saía daquele aspecto único, exclusivo, lá do homem econômico, né, teoria de máquina, das duas teorias iniciais, e traz um aspecto todo novo, né, e importante. Então, a teoria das relações humanas tem como seu principal autor o Elton Mayo, período dela ali 1930. Os princípios, né? A organização é formada por pessoas, a delegação da autoridade, então a participação do líder, né? Confiança e abertura do grupo, né, com a organização e as dinâmicas existentes dentro dos grupos. Surgiram nesse processo, nesse momento, os estudos importantes relacionados à psicologia humana, a motivação, a liderança, as redes de comunicação. A teoria das relações humanas se caracteriza por humanizar a administração e democratizar essa administração e entende a organização como um sistema social. Tá? Não tem mais aquela visão de máquina, né? A organização é um sistema social. Toda a teoria tem as suas críticas. Então, uma das críticas à teoria das relações humanas, que é uma visão simplificada do indivíduo, então, e uma limitação do campo de aplicação, a parcialidade dos resultados, o enfoque manipulativo das relações humanas. Então, muito embora ela tenha trazido, claro, uma significativa contribuição à evolução da ciência da administração, havia aqui, né, essas críticas. Uma delas era uma visão limitada das pessoas, uma visão de aproveitar melhor, né, as potencialidades do indivíduo em relação à produtividade, né, a uma maior eficiência em nível de produtividade. Então, isso é visto como um enfoque manipulativo, uma visão simplificada. Ainda, né, assim, mesmo com toda a evolução causada. Por quê? Uma visão seguir, né, na teoria comportamental vai demonstrar que os indivíduos podem, né, ter muitas outras características, né, e dimensões para além desse aproveitamento, né, das características humanas com única finalidade de maior efetividade em termos de produtividade. Então, claro, a outra abordagem que vem logo a seguir, né, e as outras, né, como a teoria comportamental mesmo, vai demonstrar que os indivíduos têm capacidade, né, de resolutividade, de inovação, solução de problemas, né, uma dimensão de capacidade de lidar com problemas complexos, né, não unicamente, exclusivamente com enfoque de maior produtividade. Tá? Então, ela teve toda essa evolução, mas tem as suas devidas críticas. Até aqui, gente, nessa primeira teoria das relações humanas de hoje. Como é que ficou para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma observação? Não, tudo certo. Legal. Peço desculpa para vocês também que a minha rinite tá complicada hoje, então estou com garganta, nariz, tudo estranho. Muito bem, se vocês não têm perguntas ou dúvidas, vamos indo adiante aqui. Então, o próximo passo, teoria comportamental, né? Ela veio atender algumas críticas, não só às teorias iniciais lá, a clássica e a científica, mas também próprias críticas à teoria das relações humanas, né? Como a gente viu. Então surge a teoria comportamental.
a abordagem dela, né? Predomina a ênfase nas pessoas, mas agora num contexto organizacional de ambiente mais próximo. Então, claro, existem as características do indivíduo, né, dentro do ambiente organizacional, mas existem uma série de outros ambientes, né, e dimensões que compõem o indivíduo, né? Então, o indivíduo desempenha vários papéis sociais, se encontra em diferentes ambientes, em diversos momentos da sua vida, né, ou do dia mesmo, e tudo isso causa, né, influência na formação daquele indivíduo, na forma como ele se comporta, age, né, no seu crescimento enquanto nível de conhecimentos, habilidades e nível comportamental. Então, a abordagem comportamental ela vai evoluir outros elementos, né, que não foram abordados ou estão desenvolvidos na teoria das relações humanas. Ela surge em 1947, e ela é caracterizada como uma ciência, né, da administração que marca a mais profunda influência da ciência do comportamento na administração. São diversos autores behavioristas, estudiosos do comportamento humano, que trazem, então, suas contribuições para a teoria comportamental. Tá? Claro, principais, né, são os três primeiros, o Maslow, o McGregor e o Hasber. Nós temos grandes contribuições também do Licker e Argyris. Tá? Isso que nós vamos ver de forma mais direta aqui na aula de hoje é o Maslow, o McGregor e o Hasber. Mas os outros dois também trouxeram grandes contribuições. Tá? As origens da teoria comportamental. Então, ela surge como uma oposição à própria teoria das relações humanas, pelas suas limitações e as suas críticas, como a gente viu, e também em relação à teoria clássica, né? Aquela ideia de teoria de máquina, homem econômico na teoria clássica, ela surge se opondo àquelas ideias também. Ela é um desdobramento da teoria das relações humanas, é uma coisa importante, né, da gente relembrar, a gente falou isso lá na nossa primeira aula, não é que saiu, né, uma teoria e surgiu outra, então esquece tudo que tinha antes e a gente vai criar uma coisa nova. Não, né? Elas são desdobramentos, né? Elas surgem utilizando elementos positivos das teorias anteriores, mas, né, trazendo novos elementos, corrigindo alguns rumos que antes não tinham sido desenvolvidos ou, né, não foram pelo caminho mais acertado. Tá? Ela é uma crítica à teoria clássica, como a gente falou. Ela incorpora a sociologia, né, mas sem um aspecto mais estruturalista, técnico, né, das burocracias. Né? Ela se opõe, sobretudo, ao modelo de máquina. E em 1947 surge um livro muito importante, que marca esse início da teoria comportamental na administração, que é o livro O Comportamento Administrativo, do Herbert Simon. Tá? Então, são esses elementos aí que determinam as origens da teoria comportamental em 1947. Maslow é um grande autor da teoria comportamental, e uma das coisas que ele traz é a pirâmide das necessidades, ou a hierarquia das necessidades. Tá? Maslow diz que nós temos necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de autorrealização. E que o indivíduo, né, busca cada uma dessas fases, cada um desses elementos. Ao superar e atingir ou conquistar um dos elementos, logo a seguir vem o próximo. Né? Então, o indivíduo no seu ambiente organizacional, sua estrutura de trabalho, ele busca atender necessidades fisiológicas. Que necessidades fisiológicas são essas que o indivíduo encontra na sua relação de trabalho? Ele precisa, né, de uma remuneração, né, atender suas necessidades básicas através do seu salário, da sua renda. Né? Então, atendido isso, o próximo passo é o indivíduo buscar atender necessidades de segurança em relação ao próprio trabalho em si, as políticas de estabilidade dentro da organização, né, a manutenção do seu próprio trabalho, emprego e segurança do ambiente.
né? Atendidas as necessidades, o próximo passo do indivíduo é buscar o atendimento de necessidades sociais, em relação à interação no grupo, né? O relacionamento com a liderança, né? Buscar evoluir e crescer, né? Enquanto indivíduo, enquanto relações sociais, dentro do grupo que faz parte. O próximo passo seriam as necessidades de estima, tá? Em que o indivíduo busca, né, a satisfação, né, no seu trabalho, naquilo que ele faz, né, o prestígio da sua profissão. E depois, em última análise, seria a necessidade de autorrealização, o sucesso na sua profissão, ou seja, progredir na carreira, atingir, né, um maior status, né, dentro da sua área de atuação. Então, essas são as necessidades fisiológicas, né, estudadas por Maslow, e que são atendidas, né, e logo a seguir, né, buscadas num processo progressivo do indivíduo. Ela não é estanque, é claro, né? Havendo mudanças na organização ou na vida do indivíduo, né, ele pode voltar ao estágio inicial, né, necessidades fisiológicas novamente. Por exemplo, o indivíduo que já estava no topo da estrutura organizacional, né, e que eventualmente deixa aquela organização, né, volta a buscar atendimento às necessidades fisiológicas, né, uma nova oportunidade de trabalho, remuneração, enfim, então volta para a base. Então isso é dinâmica, essa movimentação que acontece do indivíduo, né, nessa hierarquia das necessidades, ela é dinâmica, a depender dos acontecimentos, né, dentro da organização, dentro do grupo, né, ou na vida desse indivíduo, tá? O nosso próximo autor, né, ele trata, então, da teoria dos dois fatores, que é o Herzberg, né? Então, Maslow, hierarquia das necessidades. Herzberg, teoria dos dois fatores. Quais são os dois fatores? São os fatores motivacionais e fatores higiênicos. Para Herzberg, ele coloca que os fatores higiênicos, né, eles não têm uma relação direta com a satisfação, mas com a não satisfação e a insatisfação. Ou seja, o cumprimento, né, de um determinado elemento pela organização não necessariamente vai trazer uma satisfação, mas uma não satisfação, ou seja, é o esperado, é aquilo que, né, se desejava ter. Então não causa satisfação, mas não causa uma insatisfação. Mas a ausência desse elemento vai causar sim uma insatisfação. Por exemplo, todos esperam ao chegar no seu ambiente de trabalho, né, que tenha no banheiro tenha papel higiênico, né, e no bebedouro tenha água para tomar. Isso é um fator higiênico, ou seja, se tiver água e papel higiênico, não vai causar satisfação, né? Nós vamos ter uma não insatisfação, ou seja, manter o status quo. Né? Agora, se não tiver água nem papel higiênico, vai causar insatisfação. São fatores higiênicos, né? Os fatores motivacionais, sim, esses causam ou satisfação ou não satisfação. Fatores motivacionais. Bom, eu tenho um salário mensal, mas se eu atingir uma determinada meta, eu vou ganhar, então, uma premiação, um bônus. Tá? Então, ao atingir as metas, né, e ganhar o bônus, isso vai me causar satisfação. Então, um fator que causa satisfação para as pessoas. Né? Não é esperado aquilo, mas se atingido, recebe, causa satisfação. Bom, se eu não receber o bônus, não vai me causar insatisfação, né? Eu vou ficar insatisfeito. Eu já tenho meu salário, né? Aquilo seria um fator motivacional para mim buscar algo a mais e ter uma premiação. Mas se eu não alcançar, eu tenho meu salário, então não causa a não satisfação, tá? Então são dois elementos apenas, né? Teoria de dois fatores do Herzberg, mas tem uma relação, né? Se a gente fizer um comparativo entre a hierarquia das necessidades de Maslow e os dois fatores de Herzberg, nós vamos notar que os fatores higiênicos do Herzberg estão relacionados aos três primeiros elementos da hierarquia das necessidades do Maslow. Por exemplo, as necessidades fisiológicas e segurança sociais estão diretamente ligadas aos fatores higiênicos, ou seja, elas existindo, né, atendimento às necessidades fisiológicas e segurança sociais existindo, não causa
insatisfação, mantém o status quo. Não existindo vai causar a insatisfação, são fatores higiênicos. Tá? Os fatores motivacionais estão no nível das necessidades de estímulo e autorrealização. Existindo, as causarão satisfação. A sua não existência mantém o status quo. Tá? Então, essa relação aí entre a hierarquia das necessidades de Maslow e a teoria dos dois fatores de Herzberg. O nosso próximo autor da teoria comportamental é o MacGregor. MacGregor também traz dois estilos opostos e antagônicos de administrar, chamados de teoria X e teoria Y. Tá? Na teoria X, esse princípio diz que as pessoas são indolentes e preguiçosas por natureza, que falta ambição às pessoas, não tem desejo de crescer, se desenvolver. Essa teoria X diz que a própria natureza leva as pessoas a resistir às mudanças, então as pessoas seriam resistentes à mudança, e a sua decorrência torna as pessoas incapazes de autocontrole e autodisciplina. Então é um extremo, né, digamos assim, pessimista em relação ao comportamento das pessoas. Seria a teoria X. Então as pessoas não gostam de trabalhar, são preguiçosas, não têm ambição, né, não têm autodisciplina, autocontrole, vontade de fazer as coisas. Então, extremo negativo de uma visão de pessoas. Tá? Na teoria Y, MacGregor, então, traz o outro oposto. Tá? Na teoria Y, diz que as pessoas não têm desprazer inerente em trabalhar, as pessoas gostam do trabalho, as pessoas não são, né, por natureza, passivas e resistentes às necessidades da mudança, as pessoas são participativas, as pessoas têm motivação, potencial de desenvolvimento, o homem médio, né, na média, as pessoas aceitam, né, a responsabilidade e têm alto grau de imaginação, criatividade. Então, é outro extremo, né, de uma visão dos indivíduos, das pessoas, certo? A Laura disse que a conexão dela está ruim, para ele está normal. Às vezes tem essas variações, né, gente? Dependendo da internet de cada um, às vezes acontece, né? Para um tá bom porque a sua internet está estável, para o outro tá ruim porque a sua internet não tá com uma variação. Às vezes tem que reiniciar, sair, entrar de novo na conexão, reiniciar o modem, enfim. Às vezes melhora um pouquinho, estabiliza a conexão, tá? Pessoal, sobre teoria X, teoria Y, os dois fatores, fator motivacional, fator higiênico e a hierarquia das necessidades de Maslow. Como é que ficou para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, deu para entender certinho. Não. Bem tranquilo. Legal. Então, na teoria comportamental, né, os autores são MacGregor, Maslow, Herzberg e Likert. Ela surge em 1947 como princípios, né, o processo decisório, comportamento organizacional, motivação humana, adoção de posições explicativos e descritivos. Surgem, né, alguns estilos aí de administração estudados, a teoria X e Y, 4 sistemas, teoria dos dois fatores, hierarquia das necessidades. Nesse momento da teoria comportamental, né, em oposição à teoria clássica e científica, que tinha aquela visão do homem econômico, e em oposição à teoria das relações humanas, que tinha um homem social, aqui na teoria comportamental surge a questão do homem administrativo. Tá? Ou seja, todos os elementos, né, em conjunção dentro da ciência da administração, levando em consideração todas as dimensões humanas. E críticas, né, a relatividade das teorias da motivação, tá? Dimensões bipolares dessas teorias, visão tendenciosa e organização como sistema de decisões. Claro que há uma contribuição muito importante, né, porque agora a ênfase nas pessoas no contexto da organização, e temos desenvolvimentos, né, de outras dimensões do comportamento humano, mas surgem essas críticas, né, sobretudo a alguns autores
como, por exemplo, né, dimensões bipolares, ou é teoria X ou Y, né? Cadê as gradações, né, entre um extremo e outro? A teoria dos dois fatores, né? Um fator higiênico e fator motivacional. Então, uma limitação aí, né, tendo sempre duas dimensões de análise. Muito embora a gente veja no Maslow, né, outras dimensões, não tem só uma, duas hierarquias de necessidades, né? Tem várias dimensões ali, mas a teoria comportamental recebe essas críticas em função de algumas situações de bipolaridade, né, de análise. Tá? Então, gente, agora nós vamos ver a abordagem estruturalista da administração. Dentro dessa abordagem estruturalista, nós temos duas teorias. Tá? Na abordagem estruturalista, nós temos a teoria da burocracia e a teoria estruturalista. Na teoria da burocracia, a ênfase é na estrutura. E na teoria estruturalista, a ênfase é na estrutura, pessoas e ambiente. Na teoria da burocracia, a gente vê uma retomada daquelas ideias, né, lá do Fayol sobre estrutura e, claro, um desenvolvimento das burocracias e da sua importância, tá? Com ferramentas, ideias, né, e princípios. Mas tem uma limitação ainda, né? A gente vai ver que na teoria científica, clássica, a teoria das relações humanas, a teoria comportamental, todas elas têm uma ênfase. E aqui na teoria da burocracia continua essa ênfase única. O que vai mudar significativamente na teoria estruturalista, né? Na teoria estruturalista, ela vai trazer essas diferentes abordagens, fazendo uma ênfase múltipla. Então, dentre as teorias que a gente está vendo, a teoria estruturalista, vai ser a primeira a fazer uma abordagem múltipla. Porque ela tem a ênfase na estrutura, daquelas teorias anteriores, a ênfase nas pessoas, da teoria comportamental e relações humanas, e traz também o ambiente, né? A ênfase no ambiente. Então, teoria estruturalista, né? Ela traz essa multiplicidade de ênfases, o que muda os enfoques, tá? A teoria da burocracia, ela surge com Max Weber, que é o grande autor dessa teoria, sociólogo alemão, e ele, então, deu o nome de burocracias, né, a todo o processo de concatenação, né, organização dos processos, da estrutura, né, das documentações, normas, dentro das organizações, chamadas de burocracias. Tá? Então, as características da burocracia, segundo Weber. Então, elas têm caráter legal das normas e regulamentos. Então, isso a gente vê até hoje em dia, né, essa contribuição nas organizações. Então, quando a gente vê um procedimento, uma instrução de trabalho, né, uma documentação que regula uma determinada atividade, né, um registro, né, de uma comunicação, né, um documento, né, ele condiz com a teoria da burocracia, né, o caráter legal das normas e regulamentos. O caráter formal das comunicações, a busca pelo registro dos comunicados, das comunicações, a fim de minimizar problemas, né, de comunicação. Então, se eu registro a comunicação, depois eu posso consultar, verificar aquilo que foi determinado. Né? Então, essa é uma característica da teoria da burocracia. Caráter racional e a divisão do trabalho, a impessoalidade nas relações, a determinação, né, inclusive do papel de cada indivíduo, a descrição do papel de cada indivíduo dentro da estrutura organizacional, o que torna essas relações impessoais, cada um sabe o que faz, cada um tem uma área de atuação e não haveria invasão, né, de responsabilidades de um indivíduo em relação ao trabalho do outro. Então, impessoalidade nas relações. Hierarquia de autoridade, isso permanece, né, da teoria da estrutura lá, do Fayol ainda, ou seja, aquele elemento que a gente falava antes, né, não significa que terminou uma fase, vai para outra teoria, não se carrega junto, né, elementos positivos. Está aqui, né, hierarquia da autoridade já vinha lá do Fayol, né, e permanece presente na teoria da burocracia
com o Weber. A existência de rotinas e procedimentos padronizados, política da qualidade, por exemplo, né? Uma instrução que determina, né, como vai ser feita a montagem de um produto, um procedimento que determina como vai ser feito o atendimento do cliente, passo a passo desse atendimento, tudo que deve ser feito. Essa é a característica da teoria da burocracia, uma contribuição dessa parte da ciência da administração que perdura, né, até os dias atuais, com certeza. Competência técnica e meritocracia, como os cargos são descritos, né, e tudo é documentado, né, se sabe com clareza, né, que o indivíduo precisa para, enfim, adentrar, né, em novas carreiras ou progredir dentro da organização. Então, o que precisa? Para o cargo tal, precisa tal conhecimento, tal habilidade, né, tal formação, tudo devidamente descrito. Então, fica claro para os indivíduos que, se eu estou numa determinada situação e quero, né, evoluir, eu tenho, né, que buscar aquelas características. Tá? Especialização da administração, profissionalização dos participantes e completa previsibilidade do comportamento. Eram as características da burocracia segundo o Max Weber. Ela apresenta algumas vantagens. A racionalidade, ou seja, tudo é documentado, tudo tem procedimento, então, né, existe uma racionalidade por trás de todo esse processo, esse pensar dessas burocracias. Tá? Se retira o empirismo, o achismo, né? Então tem procedimento, tem como fazer. Eu acho que esse produto eu monto desse jeito. Não tem isso, né? É tudo racionalmente pensado, ou seja, tem um procedimento que mostra. Não é cada um fazer de um jeito, né? Ou cada um achando que faz de uma forma. Não, tem uma estrutura de um procedimento, existe uma racionalidade e que o indivíduo vai seguir aquele processo. Tá? A precisão na definição do cargo e da operação é uma vantagem, né? O indivíduo sabe exatamente qual é o seu cargo, o que ele faz dentro do cargo, quais são as suas obrigações. A rapidez nas decisões, porque as coisas estão previstas, né? Estão descritas, então facilita tomar um caminho ou outro nos processos administrativos. Tem uma unicidade de interpretação, porque se está tudo documentado, né, não tem outra interpretação além daquela que está descrita no documento. Tá? Uniformidade das rotinas e procedimentos, ou seja, né, cada vendedor executa o mesmo processo, cada operador, né, que realiza a montagem do produto realiza da mesma forma. Então tem um padrão, tem uma uniformidade, né, de como fazer as coisas. Também a continuidade da organização, pela própria padronização, que gera uma expectativa no mercado, né, de que aquele serviço daquela qualidade seja sempre prestado com aquele nível de qualidade ou maior, não menor. Então, acaba gerando uma continuidade da organização em relação a isso. A redução do atrito entre as pessoas, justamente porque está descrito o que cada um faz, né? Cada um sabe o que faz, aí não há invasão, então, de responsabilidades. Constância, confiabilidade e benefícios para as pessoas na organização. Então, essas são as vantagens da burocracia. Claro, como sempre, né? Toda ciência tem as suas críticas, né, recebe críticas, e por isso sempre tem uma evolução, né? De uma teoria acaba decorrendo outra, que faz melhorias naquelas ideias que tinham sido trabalhadas anteriormente. Então, assim como a burocracia, né, evoluiu aqueles aspectos lá do Fayol, né, ainda de estrutura, ela tem as suas críticas. Então, o excesso de formalismo da burocracia é uma crítica. Então, sempre haverá aquela burocracia boa, né, e a burocracia ruim. Então, o excesso de formalismo vai ser ruim. Ou seja, um procedimento, uma meta, um documento que melhora o trabalho e traz mais resultado, isso é uma burocracia boa. Mas excesso de burocracia, como indicadores que ninguém vai usar, é só para armazenar, né, cumprir com a regra, né, um procedimento, um formulário que tem que ser preenchido, mas que não é analisado, não serve para nada. Excesso de formalismo, né, não vai trazer melhoria no trabalho, não vai trazer mais qualidade, não vai trazer mais resultado. Esse é o excesso que deve ser evitado. Tá?
Mecanicismo, limitação da teoria de máquina. Essa teoria de máquina vinha lá das teorias clássicas e científicas do início, né? Como a burocracia ela retoma o estruturalismo, né, volta a questão da teoria de máquina como uma crítica. Tá? O conservantismo da burocracia, então uma tendência, né, de não evoluir com novos procedimentos, porque já tem um procedimento, é para ser feito daquele formato, né? E isso pode ser uma crítica se isso for, então, uma barreira a melhorias. Abordagem de sistema fechado, um olhar muito para dentro da organização, né? A falta de uma abordagem mais descritiva e explicativa. Críticas multivariadas à burocracia e a posição da própria teoria da burocracia dentro da teoria das organizações. Ela está ali, né, resgatando, né, elementos lá da teoria do Fayol, por exemplo, né, mas não avança. E a teoria da burocracia podia, né, ter avançado significativamente, né, trazendo outros elementos, né, como as pessoas, a questão do ambiente interno e externo, a organização, coisa que ela não fez. Isso foi feito depois, né, uma teoria que surgiu a partir dessas críticas. Tá? Então, a teoria da burocracia surge em 1940, o principal autor é o Max Weber, né? Os princípios é um modelo racional, a complexidade das empresas, a sociedade legal, a formalização, hierarquia, autoridade, a meritocracia. Surgem alguns estudos, né? Autoridade organizacional, as rotinas e procedimentos, a questão da comunicação formalizada, como a gente viu, a racionalização dos processos, a importância das normas e especificações. Ela tem como características o caráter legal das normas, as rotinas e procedimentos, a previsibilidade de funcionamento e a organização formal. Críticas que surgiram na teoria da burocracia, como a gente viu, o excesso de formalismo, né, pode ser um problema grave, a ênfase nos cargos, excesso de exigências e processos mais lentos. Então, aquele abuso, né, das burocracias que eventualmente não tragam resultados, né, pode levar a esses desvios e esses problemas. Tá? Então, existirá sempre uma burocracia boa, né, que vai levar a melhores, maiores resultados, e o excesso sempre será algo negativo aí que deve ser evitado. Então, tem um peso, um equilíbrio aí, né, a ser encontrado pelas organizações em termos de burocracias. Sempre terá boa e sempre terá a má burocracia. Tem que achar o equilíbrio. Bom, a segunda teoria, né, dentro da abordagem da estrutura, é a teoria estruturalista. O principal autor dessa teoria é o Amitai Tzoni. Tá? Ele é um alemão, mas que se radicou nos Estados Unidos, se tornou professor de universidades americanas. Ele teve como um maior mérito, né, chamar a atenção da importância do método estruturalista na análise organizacional, mas coloca aí como ênfase, né, o papel dos conflitos que acontecem dentro das organizações. Então, por isso, ele traz a questão não só da estrutura, né, mas das pessoas dentro dessa estrutura e, claro, né, uma análise ambiental. Então, são 3 elementos, né, que caracterizam a teoria estruturalista: a estrutura, pessoas e ambiente. Tá? As origens dela, da teoria estruturalista. Claro, oposição àquelas teorias clássicas, né, e a própria teoria das relações humanas. Então, ele aproveita, né, aquelas ênfase em operações, ênfase em estrutura, ênfase em pessoas, mas ele busca aspectos que são negativos naquelas teorias para dar uma evolução, né, ao conhecimento da administração dentro dessa teoria estruturalista. Tá? Então, a crítica àquelas teorias, aproveitamento daquilo que é bom. Necessidade de visualizar a organização como uma unidade social, então, que até então, né, existiam aqueles estudos do comportamento humano, né, mas o desenvolvimento dessa unidade social, como é que acontecia? Né? Essa foi uma abordagem da teoria estruturalista. A influência do próprio estruturalismo nas ciências sociais e um novo conceito de estrutura. Tá? Então,
a abordagem, né, que ele faz nas organizações, na estrutura, nas pessoas, surge o homem organizacional, e no ambiente, né, a sociedade de organizações. Então, nessa múltipla abordagem que surge, né, na teoria estruturalista, em 3 elementos, que é uma novidade, né, entre as teorias todas anteriores, a ênfase era sempre em um único elemento, né. Na teoria estruturalista, nós surgimos com 3 elementos, isso faz com que essa abordagem tenha, né, uma multiplicidade de abordagens. Então, a gente tem uma abordagem múltipla no sentido da organização formal e informal, ou seja, ele não olha só a estrutura da organização formal, né, cargos, funções, departamentos, mas ele vai também, como tem uma ênfase em pessoas, olhar a estrutura informal, os grupos, né, as lideranças informais, as suas interações. Os elementos relacionados às recompensas materiais e sociais que existem dentro dos grupos, isso é muito similar ao que aparece lá na teoria comportamental, né, na teoria das relações humanas, ele traz esse aspecto. Os diferentes enfoques da organização, ou seja, olhar essa organização, né, pela visão das pessoas, pela visão do ambiente interno e externo, olhar essa organização pela visão da estrutura. Os níveis da organização, a diversidade de organizações, né, e a análise interorganizacional. Como a organização não é um ambiente isolado, a gente viu que existia aquela crítica, né, de organização como sistema fechado, na teoria da burocracia. Na teoria estruturalista, ele busca ver a organização dentro do seu ambiente macro também, ou seja, a inter-relação das organizações. Então, uma organização não é um elemento isolado, né, fechado, ela é um sistema aberto, ela se relaciona com outras organizações, outros organismos, e isso causa uma influência na gestão, né, que deve se importar, analisar esses cenários, né, e compor no seu processo decisório desses outros elementos. Não podem ser desconsiderados. Então, essa é uma grande contribuição do Etzioni, né, na teoria estruturalista. As críticas à teoria estruturalista, né? Bom, é estranho, mas como nas outras tinha uma crítica de ser uma única abordagem, né? Nessa aborda 3 diferentes aspectos e acaba sendo uma crítica. Por quê? Se coloca como uma convergência de várias abordagens diferentes. Alguns críticos entenderam que elas não conversavam entre si, né? Não havia convergência entre essas diferentes abordagens. Elas não conversariam entre elas, né? A ampliação da abordagem, ou a falta da ampliação da abordagem, né? Então, já que trouxe 3 aspectos, né? Não houve uma ampliação de todos os aspectos. Nesse sentido, houve uma dupla tendência teórica. Então, se manteve ali um desenvolvimento maior em questão de estrutura e de pessoas, mas em relação ao ambiente geral, né, faltou um desenvolvimento maior. Então, segue uma dupla tendência teórica, embora houvesse, né, um tríplice aspecto aí nessa teoria. Análise de organização mais ampla, né, uma falta de uma análise de organização mais ampla, inadequação das tipologias organizacionais. O Etzioni, né, traz uma tipologia que não foi aceita na época, né? Então, separando e organizando por tipos organizacionais que não condiziam, né, com as teorias aceitas até o momento, e a teoria de crise e a teoria de transição e de mudança. São algumas críticas aí dentro da teoria estruturalista. Então, o principal autor da teoria estruturalista é o Etzioni, mas também houveram outros autores, né, Blau e Scott. Ela é do período de 50 a 1950, e como princípios tem a convergência de várias abordagens divergentes. Ela é integrativa, né, e traz tendências teóricas aí de conflito, análise organizacional mais ampla. A ênfase dela é na estrutura, nas pessoas, no ambiente. Surgem os estudos de ambiente interno e externo, ainda pouco desenvolvidos, né, na visão crítica de alguns autores, mas é o que dá andamento, né, e desenvolvimento a conquistas futuras em outras teorias. Já se inicia aqui essa análise de ambiente, né, interno e externo.
conflitos organizacionais, análise organizacional e o homem organizacional, né, e o sistema social, são estudos que acontecem dentro da teoria estruturalista. Características ainda, né, a organização formal e informal, as organizações como um sistema complexo, né, e o homem organizacional. Então, a gente saiu lá do homem econômico para o homem social, depois o homem administrativo e agora o homem organizacional. Algumas críticas é a teoria de transição, né, para a teoria de sistemas. Então, a teoria de sistemas que vai fazer, né, esse desenvolvimento maior dessa análise do ambiente interno e externo, né, a organização como um sistema aberto. A teoria estruturalista ainda tem essa crítica, né, de que, embora tinha esse aspecto do ambiente, ele não foi totalmente desenvolvido, né, totalmente abordado. Então, isso é uma crítica. O que vai acontecer, né, e ser desenvolvido mais amplamente na teoria dos sistemas, que é uma das teorias que a gente vai ver também nas próximas aulas. Tá? Pessoal, foram aí as 4 abordagens, as 4 teorias, né, para a nossa aula, nossa primeira parte da aula. Como é que ficou para vocês? Tranquilo? Podemos fazer um intervalinho? Vocês têm dúvidas, perguntas que gostariam de fazer antes da gente entrar em intervalo? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Então tá, gente, está tranquilo para vocês? Vamos fazer um intervalo, que no meu são 10h20, a gente volta 10h35 do intervalo, então. Na volta do intervalo, nós vamos fazer a nossa chamada, e depois da chamada, exercícios ali no Classroom, sobre essas 4 teorias que a gente acabou de ver. Não significa que não vai ter novidade, né? Nos exercícios, a gente pode abordar nos exercícios outros aspectos, para além daquilo que a gente viu agora. Então, é uma continuidade da aula. A aula continua sendo desenvolvida, só é um outro formato, é um formato de exercícios, tá? Então, a gente retorna às 10h35, intervalo. Certo, gente? Vocês não precisam desconectar, né? Até melhor que não desconectem. E na volta do intervalo, eu já volto com a chamada aberta. A gente vai fazer a chamada. Então, se estiverem desconectado, às vezes até voltar para a conexão, né? Pode cair, né? A conexão, enfim, e dar algum problema. Então, se possível, tá? Aqueles que puderem, não desconectem para a gente facilitar a nossa chamada no retorno. Certo, gente? Um cafezinho para esquentar. Já voltamos ali às 10h35, então.